Estamos retornando para o início da sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da terceira sessão, do dia 25 de junho de 2020, período da tarde. Porém, ainda temos processos do período da manhã a serem julgados, a partir do item número 325 até o 389. Então, vamos julgar esses processos, encerrando... Travou, presidente. Presidente, travou teu áudio. Voltou. Voltou? Mas vocês ouviram o que eu falei? Não. Nada? Só que você ia apregoar os processos da manhã que faltaram, daí não continuou em diante. Ok. Ambrasco. Ok, então, retomando os julgamentos dos processos da manhã, os itens 325 até o 389, logo após aí iniciaremos os itens do período da tarde de hoje. Presidente? Sim. Fora esses, ainda tem processos pela manhã. 325 até o 389. Tá certo. Ah, tá ok. 325. Então, conselheiro Pedro, processo do item 325, Ambrasco, ele é paradigma e os repetitivos se encontram nos itens 326 a 362. Com a palavra, conselheiro Pedro. Obrigado, presidente. Eu vou resumir. O contribuinte pretende tomar crédito de PIS e COFINS não cumulativo, né, sobre os bens adquiridos para revenda. Acontece que a autoridade de origem observou que esses bens são tributados a alíquota zero, e nesse caso não é permitido o aproveitamento de crédito, e negou o pedido. Aí ele apresentou manifestação de conformidade, foi julgado improcedente na DRJ São Paulo. O contribuinte apresentou recurso voluntário. Aqui o crédito, nesse caso, seria de PIS. Reforçamos os argumentos. Esse é o relatório, presidente. Ok, pode passar o voto. Sim. A decisão de primeira instância, ela tratou de forma detalhada o recurso voluntário. E que não chegou a contestar no mesmo nível de detalhe a decisão de primeira instância. E eu trago aqui o trecho que o contribuinte contestou essa questão, o mérito principal aí, né? Ele diz assim: conforme consta no documento anexado à manifestação, ficha 6A.com, foi demonstrado que os créditos pleiteados referem-se a algumas despesas necessárias à atividade econômica e não a créditos vinculados a bens adquiridos para revenda. O próprio acórdão descreve a possibilidade de cálculo de crédito sobre as despesas e custos. Assim, consta na lei 10.637, artigo 3º, tal, inciso específico das despesas que o contribuinte se acreditou, né? O que acontece? Ele vem com esse argumento de que não é sobre os bens para revenda, é sobre despesas necessárias à atividade econômica, né? Como se ele tivesse crédito de PIS e COFINS não cumulativo, entendeu? De insumos. Mas é só isso que ele fala. Então, de fato, ele não contesta o mérito da decisão de primeira instância. Ele faz ele diz, mas não é esse o mérito é outro. E não traz nada para comprovar, né? Então, assim, me pareceu que ficou mantida
Como ele não comprovou o contrário, eu acho que é possível manter essa negativa, né? E essa negativa, ela está correta, né? Porque é permitido o aproveitamento de créditos e bens para revenda, exceto os tributados de alíquota zero, né? Está lá no inciso 1 do artigo 3º das leis lá do PIS/COFINS não cumulativo. Então, o voto é para negar provimento nos mesmos fundamentos da decisão de primeira instância. Ok. Conselheiro Elcio. Bom, eu estou verificando aqui o processo. Na verdade, é bebida, né? É regime monofásico. Então, o que o Poder Legislativo adotou? No regime monofásico, as empresas que estão na sequência da cadeia criou a alíquota zero, que é uma coisa errada, né? Porque se cria a alíquota zero, parte do pressuposto que é tributado, né? Então, e está só com a alíquota zero. Mas não é o caso. Já que é monofásico, o tributo só incide lá na origem, né? Lá num nível só. Então, o que ele está querendo? Ele está querendo que, como a regra geral é monofásico, não dá direito a crédito, né? Mas se você for lá no artigo 3º, 1b da lei, né, que o Pedro citou, lá fala que não dá direito a crédito se você, por exemplo, digamos um carro monofásico. Se você compra o carro para revender, não dá direito a crédito. É só lá na montadora que foi tributado. Mas as outras despesas que você tiver podem dar direito a crédito. A lei não veda. A lei só veda para revenda. E o Pedro também falou disso. E aqui, no caso, ele trouxe o livro Razão e trouxe umas planilhas de cálculo. Então, assim, não sei, eu trago a discussão isso aí. Tudo bem, o recurso pode não ter sido, né, muito bem detalhado, mas... Ele está alegando... o senhor, como sempre, você foi no ponto, né? Exatamente, ele está alegando que ele teria crédito não do bem para revenda, que é a alíquota zero, mas sim das despesas gerais. Isso. Né? E que, teoricamente, segundo a lei, poderia. Mas o único ponto que ele fala isso é nesse trecho, em um parágrafo, sem especificar, determinar nada, né? É assim. Que produtos são, né? Faltou na manifestação de conformidade também. Então. Os da prova é dele, sabe? Mas com os seus esclarecimentos eu posso deixar mais clara essa questão e seguir mais essa linha da prova. Ok, então eu vou acompanhar o relator. Certo. Leonardo Andrade. Presidente, eu vou acompanhar o relator, porque eu compreendo que o recurso, infelizmente, ele está bem deficitário em relação ao tema. Então, eu acompanho. Ok. Macedo. Vou acompanhar, presidente. Marcos. Acompanho o relator. Votação monofásica. Travou. Manifestante. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. O relator. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Da pauta da manhã, Andrasco. Esse mesmo resultado aplica-se aos processos do lote de repetitivos, itens 326 a 362. Próximo item, 363, também, relatoria do conselheiro Pedro Lima. Giglio.
Não estou te ouvindo, Pedro. Perdão. Obrigado, Toledo. Obrigado. Eu só esclareci que a questão do monofásico estava no meu resumo, no outro processo. E eu não li o resumo dessa vez, eu fui direto no voto, mas como sempre o doutor Elcio aí não deixou escapar e ajudou na votação. Obrigado. Próximo processo, então, Giglio, na pasta já, situação parecida, pedido de crédito, e aí, no pedido de crédito, o ônus é do contribuinte. Então, a questão da prova tem uma relevância muito grande. Vou abrir dessa vez o resumo para não escapar. Vamos lá. Não escapar nenhuma informação. Pronto, abri. Folhas 3, manifestação de conformidade, aí tem um despacho decisório eletrônico, folhas 41. DRJ São Paulo julgou improcedente. Em recurso voluntário pede diligência e pede o reconhecimento do crédito, né? Aí, no resumo aqui, eu destaquei dois trechos da decisão da DRJ, que é importante ler. Vou ler rapidamente. Ocorre que, para aferirmos qual o valor exato das vendas de mercadorias nas NCM tais e da aquisição dos insumos classificados nas alíneas A e C da Lei 10.925, inciso... Nossa, como é que lê esse inciso mesmo? Me deu um branco. Destinados à fabricação do produto de código NCM e tal. Seria necessária a apresentação de todas as notas fiscais de saída no período, além de todas as notas fiscais de entrada dos citados insumos, dos livros fiscais contábeis, que comprovasse o total das receitas. O contribuinte não juntou qualquer nota fiscal. Portanto, as receitas financeiras, exceto os juros sobre o capital próprio, tiveram a alíquota reduzida a zero na apuração do PIS e COFINS. Para apurar essas receitas financeiras que teriam sido indevidamente tributadas, o contribuinte deveria ter apresentado os livros fiscais contábeis que contivessem o detalhamento do tipo de receita para que fosse possível apurar as receitas financeiras, excluídos os juros sobre o capital próprio e a receita total, a fim de se confirmar se realmente teria ocorrido a tributação maior. A documentação apresentada pelo manifestante foi a seguinte: planilha contendo a consolidação dos produtos e respectivo faturamento, resumo dos produtos vendidos, sem constar o número da nota fiscal, data de emissão ou qualquer identificação de quem teria elaborado o documento, apuração das contribuições sociais transmitidas pelo SPED, contendo apenas a consolidação das receitas, não demonstrando tipo de receita ou sua composição, nem quais mercadorias integram aquele total. Então, deixa eu ver se não tem nenhum detalhe do relatório. A DRJ julgou improcedente, né? É isso. Vamos lá. Então, a gente está tratando aqui do PERDECOMP. O crédito seria de PIS, referente a pagamento indevido. Né? Esses produtos que eu falei, as NCM, são ossos verdes, sebo derretido, gordura vegetal, farinha de carne e ossos. E quando ele fez a revisão, ele viu que deixou de aplicar a alíquota zero, tá? Segundo essa nova redação lá do artigo 1º da Lei 10.925.
Esse é o relatório. Pode passar para o voto. Sim, presidente. Então, como já relatado, o contribuinte ele alega que possui crédito em razão de ter ocorrido o pagamento indevido de PIS em operações que envolviam produtos com alíquota zero. E alega que também possui, ele também alega que possui direito a crédito presumido agropecuário. Contudo, não juntou provas suficientes, como bem salientou a decisão de primeira instância, né? São aqueles trechos que eu li para vocês, né? Como diz o conselheiro Márcio, faltou rastreabilidade. Em recurso voluntário, aí sou eu continuando, o contribuinte juntou algumas notas fiscais, mas não as descreveu, não as relacionou com as operações e insistiu na diligência. Contudo, nos casos de pedido de crédito, não é a fiscalização que possui o ônus de comprovar e quantificar o crédito. Eu lembro que o ônus da prova é do contribuinte. Eu lembro que ele tem o ônus de quantificar, descrever, fundamentar, comprovar o crédito, né? Documentos, contabilidade. E entendo que essas providências não foram suficientemente realizadas. Apesar de ser despacho decisório eletrônico, não fiquei à vontade, nesse caso, para dar parcial provimento e o recurso voltar. Então, o voto é para negar provimento. Ok. Elcio. Bom, é um despacho eletrônico, né? Aquele comum, bastante comum, que o pagamento foi integralmente realizado. Aí ele entrou com a manifestação de conformidade e a DRJ, ela verificou que em relação a um determinado produto ele tinha o direito ao crédito. Inclusive a DRJ reconheceu. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui ainda. A DRJ reconheceu que ele tinha direito ao crédito a um determinado produto lá. Mas que como ele não tinha trazido as notas fiscais, aí a DRJ afastou. Mas aí no recurso voluntário, ele traz 211 notas fiscais. E tudo bem, ele não especifica no recurso, no detalhe que produtos, mas esse já está detalhado a decisão da DRJ, quais são os produtos. Quer ver? Deixa eu abrir, deixa eu ver se eu acho a DRJ aqui, só um minuto. Não, de fato, Elcio, no direito, aqueles produtos são alíquota zero mesmo. Não, mas na verdade, esse aí ele não entra naquela regra geral ele tem eu estou vendo aqui, ele tem um disciplinamento diferente. A medida provisória é 609 de 2013. São produtos que têm um disciplinamento diferente, é coisa que a gente nunca enfrentou. Não é bem aquela regra geral das contribuições, não. Aí a DRJ, depois de analisar toda a disciplina dessa matéria, né, ela foi bem detalhista aqui, olhou todos os artigos de lei envolvidos e tal, aí ela chega e conclui aqui, quer ver? Conforme o parágrafo 4º, porém, o benefício do crédito presumido só seria aplicável se o produto resultado da desvalorização fosse tributado na venda. No caso do contribuinte, o crédito presumido só abrangeria os insumos adquiridos para a produção de farinha de ossos e carnes. Então, só para esse produto aí que ele teria direito, né? Ocorre que para ferir os valorizados das vendas de mercadoria, na aquisição de insumos classificados, tal, destinado à fabricação desse produto, seria necessária a apresentação de todas as notas fiscais do período. E ele traz essas notas fiscais. Então, eu fico na dúvida se dá parcial ou baixo para diligência. Naquela regra, como é um despacho eletrônico, o meu voto eu vou conduzir no sentido de dar parcial provimento para ser prolatado o novo despacho decisório, considerando os documentos trazidos aos autos. Eu estou vendo que as notas fiscais, sejam elas de saída, sejam elas de entrada, todas emitidas pelo próprio interessado. Isso.
foram pedidas as notas de saída de fato. Entrada, justifica-se a nota fiscal de entrada emitida por ele quando o remetente não é contribuinte e dispensado. Não sei se seria o caso. Agora, numa situação dessa, eu entendo que a diligência só seria cabível porque se ele tivesse, com as notas que ele esteja apresentando, ele mesmo demonstrasse o direito creditório. Ele mesmo fizesse o demonstrativo onde estaria os valores exatos do crédito dele. Porque, de fato, tanto em manifestação de inconformidade como no recurso, ele quer que a Receita apure para ele. É mais ou menos assim. Ele fica pedindo diligência. Ele está colocando as notas fiscais, olha, está aqui na tua mesa. Agora veja o crédito que eu tenho direito. Eu estou entendendo que a situação está essa. Na primeira instância, ele trouxe o SPED. Ele trouxe a cópia do SPED dele. Lá com todos os detalhes da base de cálculo, com tudo lá definido no SPED. A forma como ele defende, está lá, se você olhar lá na manifestação lá de conformidade, está lá o cálculo. Além do SPED, lá na manifestação de conformidade, ele trouxe também o DACOM, ele trouxe as planilhas com os cálculos que ele fez. Então, não é bem assim, não. Tem uma base, sim. Tanto é que a DRJ analisou e só não deu porque faltaram as notas fiscais. Agora, eu não entendi assim, não. Eu entendi ali, até pelo despacho da DRJ, ela coloca ali, se tivesse apresentado as notas fiscais, deveria apresentar a documentação contábil para reapurar a base de cálculo. Mas o SPED, eu acho que é um documento contábil. Se a análise foi feita pelo SPED, o SPED ele realmente tem toda a informação necessária. Em 6 folhas fiscal, será que é o suficiente? Uma diligência no meu... Não, o suficiente não é, porque justamente por isso que está voltando, né? Porque se for suficiente, a gente já decidia aqui, né? Mas é por isso que, como tem a dúvida... senhor, uma diligência eu não me oponho. Pedro, o problema da diligência aí seria o seguinte: de fato você está assumindo que é a fiscalização que deve fazer o levantamento do crédito dele. Então, se for a nossa proposta padrão, que seria o parcial provimento para a unidade de origem analisar, seria o seguinte: a unidade de origem intimá-lo para que ele, com as notas fiscais, ele demonstrasse, apresentasse toda a planilha, na forma que a fiscalização solicitar, ele apresentasse, demonstrasse o crédito dele. Entendi. Não para ela apurar, não para ela. Ele demonstra e está lá, aí sim, as notas fiscais estão presentes nos autos, ele pode correlacionar as notas com o demonstrativo que ele apura. Continuaria o ônus para ele. Seria um provimento parcial para a unidade fazer, intimá-lo e depois analisar, mais delimitado com aquilo que ele apresentou. Já foi apresentado. Não abrir espaço para ele apresentar mais coisa, ou para unidade de origem tomar a iniciativa de analisar tudo. Eu acho que teria que ser, nesse caso, bem delimitado. Mas daí, a resolução tem o mesmo efeito e é mais rápida. Sim. Considerando a busca da verdade. Sim, nesse sentido, sim. Em vez de parcial provimento, seria a resolução, mas mesmo também nesse sentido. Ele intimado para ele proceder à apuração. O que a fiscalização iria fazer está confirmando a correção e a correspondência daquilo com os documentos apresentados. A busca, aí fica na busca da verdade material mesmo, né? Acabou juntando algumas coisas. Pode ser. Em relação a isso, eu concordo sim com o Elcio, porque não é uma ausência
completa de prova, não. Ele tem sim um demonstrativo que ele apresenta, tem o SPED, tem vários elementos. E aí, de fato, a DRJ fala que faltou as notas fiscais de entrada e saída e escrituração, né? Mas isso não foi falado antes. A necessidade de apresentação desses livros surgiu no julgamento de primeira instância. Bom, Elcio, então, retomando, o voto do Elcio seria pelo parcial provimento, mas também talvez você não se oponha à resolução. Diligência, inclusive, diligência é a mesma coisa. Tá, também. Ok. Então, presidente, considerando que a turma, os votos anteriores que nós fizemos essa semana, né, eu, nesse caso, no início, eu não estava à vontade, por causa desse comportamento do contribuinte, esse procedimento, essa forma de atuação, de deixar para a autoridade fiscal apurar. Ele fala, não, faz a diligência, que você vai encontrar meu crédito. Mas não é bem assim, né? Mas tudo bem. De fato, existe um início de prova. E é despacho eletrônico, né? E é despacho eletrônico. Então, a gente abre uma exceção para buscar a verdade material, sim. Então, eu adequo para a resolução, presidente. Nesses termos, para analisar os documentos juntados nos autos já, não juntar mais. Ok. Presidente, Sim. nós não estaríamos trazendo uma responsabilidade para nós aí? Não seria melhor um provimento parcial? Só fico nessa dúvida. Bom, a responsabilidade de julgamento... olha, ele vai apresentar, ele vai detalhar o que ele quer de crédito. A unidade de origem vai dizer, olha, com o que você me apresentou e em razão da legislação, você tem direito a isso ou a nada. E vem e sobe um relatório para nós, um relatório conclusivo, acerca da conclusão fiscal nesse relatório. Eu não entendo que seria assumir uma responsabilidade que não seria nossa. Nós estaríamos julgando, porque quando não há as situações em que retorna para... As situações de parcial provimento retomar a estaca zero, né? Por quê? Porque não houve um litígio instaurado devidamente, não havia o conhecimento dos fundamentos da negativa e muito menos uma manifestação dele. Então, é um litígio que mal se forma, e se formando vem defeituoso até aqui, tá? Então, é onde a gente dava-se esse parcial provimento. No caso, não, ele já vem formado, não em sua inteireza, mas ele já vem formado esse litígio desde a manifestação de inconformidade. É que aí a DRJ vem e diz, olha, faltou isso e isso, você deveria apresentar livro, você deveria apresentar o conjunto das notas, apresentou, então agora que se analisa. Porque não foi, veja que o fundamento da DRJ não foi uma negativa, um outro fundamento para negar, você não tem direito a nada. Não, olha, se você tivesse trazido isso, haveria sim, poderia haver o direito. Então, porque sempre há essa linha tênue entre a diligência e o parcial provimento. Eu acho possível, sim, as duas situações. Bom, o Elcio, então, está indo pela diligência, né? Voltando diligência, mas também não me oponho pelo dar parcial provimento. Tá certo. A linha é tênue. Sim. Aham. Então, o voto é seu agora, Leonardo Andrade. O relator está propenso à diligência, né? Sim. Sim. Eu vou acompanhar, então. Acompanhe. Ok. Macedo. Com o relator, presidente, a diligência. Marcos. Então, eu vou divergir, porque, inclusive, a DRJ analisou a documentação que foi juntada.
Tem um parágrafo ali que ela diz até, tratando do SPED, que será apenas uma consolidação das receitas, não demonstra o tipo de receita ou sua composição. E ela entende que essa documentação não é suficiente. Ela consideraria juntadas as notas fiscais e os livros fiscais, para comprovar o direito creditório. Então, eu entendo que não há documentação suficiente, não. Então, eu vou divergir para negar provimento. Ok. Laércio. Só complementando uma questão, como ele tem o SPED, né, muitas das informações contábeis estão lá no SPED e a fiscalização tem acesso. Então, acho que não seria problema isso não. Tá. Só essa parte. Só para confirmar, Pedro, na sua resolução você vai pedir primeiramente para o contribuinte demonstre qual que seria o valor que ele teria direito ao crédito, é isso? Primeiro ponto da resolução? Não. Vamos lá. Porque a ideia não é dar o serviço para a unidade de origem fazer, né? Não é assim. A ideia é encaminhar os autos para a unidade de origem para que verifique as notas fiscais e os SPED juntados nos autos, certo? E elabore relatório conclusivo acerca do pedido do contribuinte. Em seguida, intimar o contribuinte para se manifestar a respeito e voltar para o CARF. Então, desse modo, Laércio, a gente não ia transferir o ônus para a fiscalização, porque a fiscalização ela pode analisar as notas fiscais e falar, olha, eu não vejo cruzamento aqui com o que o contribuinte alegou. E entende que não tem direito. Né? A gente já viu muitos relatórios assim. Aí, sim, o contribuinte, quando vai se manifestar no relatório fiscal, ele vai ter que explicar. Se não explicar, passou a oportunidade. Só um detalhe, ele trouxe também o DACOM retificador. E eu estou olhando aqui, lá tem a apuração da contribuição, do jeito que ele está defendendo. Então, O DACOM é simplesmente informativo. O DACOM da IPJ. não, eu sei, mas Não tiver documentação. não estou falando em questão de prova, não estou falando em questão de apontar como é que ele calcula, como é que ele considera que tem que ser calculado. Lógico que não tem prova, a prova é a escrituração, não é essa questão que eu estou falando. Falando a questão de que foi alegado aqui, né, em um determinado momento, que ele não teria apontado como que calculou. Liquidação, né? E no DACOM está lá, pormenorizado. Não que o DACOM vai suprir os outros documentos, não é nesse sentido. Tá. Tá, então eu propenso a seguir a divergência, Roberto, mas com esse esclarecimento do relator e do próprio Elcio ali, que apontou da conta, então vou acompanhar o relator. Márcio. Eu vou acompanhar a divergência, porque realmente, por mais que é aquele caso que bateu na trave, no meu entender, né? Acho que ele poderia ter feito essa composição de forma a estar lastreando com a contabilidade, muito embora a informação a informação sempre vai estar com o fisco, né? A grosso modo. Cabe você vir no detalhamento. Assim como fez um processo que a gente julgou ainda há pouco, que realmente tinha as razões, né, os valores cruzavam com a planilha de composição. Então, eu vou com a divergência, presidente. Ok. Eu acompanho o relator com essas alterações e já estou até redigindo como uma proposta de como seria essa diligência. Eu só não finalizei, mas seria algo assim. Resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência para que a autoridade administrativa, 1, intime o contribuinte a demonstrar seu direito com base nos elementos corrigidos aos autos até o recurso voluntário. 2,
elabore relatório conclusivo acerca do direito comprovado. Dê ciência ao contribuinte para que exerça o contraditório. É isso. Então, delimitou. Com os elementos que tem, o contribuinte demonstre. E a unidade preparadora analise e dê um parecer conclusivo, dando ciência para que o contribuinte se manifeste. Pode ser assim, ficou o Pedro e aqueles que acompanharam concordam? Uhum. Então, como eu já li o teor da diligência, então dou por encerrada a votação nesse processo. Por maioria, então. Por maioria, vencidos, conselheiros Marcos Antônio Borges, Márcio Robson Costa, que negavam o provimento. Item 363, ele é paradigma, e esse resultado aplica-se aos itens 364 a 378, são os processos do lote repetitivo. Continuando, ainda com o conselheiro Pedro, 379, JPTE, Engenharia, 379 380 é a mesma empresa. Da mesma empresa. Sim, presidente. Então, JPTE, maio de 2020. Mesma questão. Questão de crédito e prova. Mesmo cenário semelhante, né? Deixa eu abrir um resumo aqui. Bateu o cansaço agora, né? Um pouco, né? Nada. Mas vamos em frente. Bom, esse caso está parecido. Juntou algumas notas fiscais, recurso voluntário, só não fez essa rastreabilidade aí. DRJ Minas Gerais julgou improcedente, não prova o crédito, o despacho decisório eletrônico. Nos dois casos é isso, tá? Deixa eu ler aqui 2 trechos da DRJ, 3 trechos. Vamos lá. Dessa forma, para que os dados declarados em DACOM fossem considerados corretos, infirmando aqueles confessados em DCTF, demonstrando liquidez e certeza do crédito a compensar, seria necessário que a interessada trouxesse aos autos documentos que corroborassem a apuração do tributo ali declarado, com a devida composição da base de cálculo apurada, comprovando especialmente a ocorrência dos alegados créditos por meio da apresentação da escrituração contábil e fiscal do período, em especial os livros de área e razão. Cumpre observar que o ônus da prova é da manifestante, o crédito. Com visto de acordo com os dados confessados pelo interessado, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a conferência, né? E sua liquidez não foi demonstrada. Dessa forma, diante da ausência de prova sobre a liquidez e certeza de direito creditório, informado no DECOMP, revela-se procedente o ato de não homologação da compensação. Aí no recurso voluntário, eu anotei aqui no meu resumo que ele alega que trouxe as provas, né? Mas da mesma forma, ele não fala quais são, não faz esse cruzamento de informações, né? E eu vi que ele juntou algumas notas fiscais. E vi, até onde eu vi, ele não juntou o livro Diário e Razão. Então, esse é o relatório, presidente. Pode ir para o voto. Pro voto. Vou abrir o voto aqui. Só um segundo. Bom,
Um ponto importante que eu grifei no meu voto aqui, que é relacionado ao relatório, né? O contribuinte é prestador de serviço no ramo de engenharia e tem como tomador o grupo Petrobras. Entende que acumula créditos com as aquisições de bens e serviços utilizados como insumos nas atividades exercidas. Então, o crédito que ele pediu de PIS é PIS e COFINS não cumulativo, insumos, a prestação de serviços. Né? E aí, até onde eu pesquisei no processo, faz tempo que eu fiz esse processo, eu não vi ele juntar o livro Diário e Razão. E as notas fiscais que ele juntou, elas não têm descrição, rastreabilidade, com qualquer cálculo ou planilha a respeito da quantidade e origem dos créditos, né? Assim, é uma desorganização de documentos, né? Aí eu entendo que, nesse caso, da mesma forma, parece que o contribuinte transferiu o ônus da prova para a fiscalização ou para o conselho para fazer essa apuração para ele, né? E voto por negar provimento. Mas, se a turma entender que, como no caso passado, que vale a pena analisar as notas fiscais que ele juntou, que eu vi que ele juntou algumas, da mesma forma, limitado, né, ao que ele juntou, né, sem ampliar essa, considerando que o ônus da prova é dele, eu não me oponho. Ok, Elcio. Recurso voluntário, folha 74, por ali. Só um minutinho, por favor. 69 no outro. JPTE. Se vocês quiserem olhar, folha 60 e pouco, 70, ele juntou algumas notas fiscais no recurso voluntário. Tem notas ali que claramente não dariam direito a crédito, né? Tem prestação de serviço de advogado. É verdade, Paulo. Eu dei uma olhada também e não fiquei convencido. Mas tem notas ali que pode ser. A questão toda aí a instalação do litígio a partir do... Esse aí é despacho eletrônico também? Sim. É muito parecido com o outro. Sim. Muito. Mas parece-me que nesse ainda veio em manifestação de inconformidade não houve demonstração nenhuma, né? E só trouxe o DACOM e a DCPF. Parece que não tem a DCPF retificadora, ele mesmo admite que está com atraso. Sim. Ele faz uma alegação de que tem o atraso, mas não disse, entregou-se. Tem esse agravante aí também. Assim, perto das defesas boas que a gente normalmente pega, né? Não dizendo que essa defesa é ruim, mas faltam alguns elementos, né? Por isso eu não fiquei convencido. Se quiser retomar a votação, presidente, já estou... Não, ele trouxe a retificadora. Trouxe. Despacho decisório. Original. Pronto para votar, Elcio? Sim. Tá. Com a palavra. Eu vou acompanhar o relator. Na negativa? Ou na diligência. Ah, tá.
Não, a gente pode Você mandar. que define. Não, para ser coerente, Elcio. Exatamente. Passado, É, propõe a diligência, então, acompanho. mesmos modos. Aí vê quais notas fiscais estão dentro ou não. Isso. Aham. Isso é bem mais fácil que o outro, né? Porque aquele outro lá é uma matéria específica, né? Isso. Leonardo Andrade, Vou acompanhar a diligência. Macedo, Acompanho, presidente. Acompanho a diligência aí, sem problema. Marcos, repetindo também. Isso aí é até pior, né, cara? Ele não trouxe memória de cálculo e tem notas ali que, pô, realmente não tem direito ali, cara. Ele já está transferindo totalmente o ônus da prova para fiscalização. Eu vou divergir e negar provimento. Laércio, Estou terminando de dar uma olhadinha aqui. Só um minutinho. Nada impede da gente negar provimento quando voltar, se for o caso, né? Pedro, esse processo aqui eu vou divergir. Acho que é o caso de vou acompanhar a divergência. Tá debandando pro outro lado, né, Laércio? Não. Esse caso aqui eu não senti confiança no contribuinte. Não, mas é que assim, pela coerência do voto passado, acho que é interessante a gente ter o mesmo resultado, né? Mas aí, Pedro, eu acho que o Marcos levantou bem aí já a divergência, no sentido de que esse tá diferente do outro. Eu confesso que o outro eu fiquei um pouco balançado, tá? Mas nesse não. Eu acho que esse aqui realmente faltou prova. O outro, esse aqui eu acho que está um pouco mais carente de prova. O outro também fiquei bem balançado, mas pelas suas considerações, aquela hora que eu fiz a pergunta para ti. o que tem levado a gente a decidir também dessa forma é a percepção que a gente tem quando ele elabora a manifestação de inconformidade e o que ele compreendeu daquele despacho decisório. Então, muitas das vezes, o que eu percebo é que o contribuinte ele fala, ele diz que o DARF não foi encontrado porque não tem a retificadora. Outros, já até com uma percepção melhor, olha, tá, eu vou fazer a retificação e vou dizer o que funda meu direito e está aqui. Então, foi o caso, presidente. Existe graus, né? Verdade. Existe graus. Mas aí vai da percepção do que também você obtém na manifestação de inconformidade. Mas, então, isso aí eu até entendo em que não há de haver a necessidade de uma coerência do resultado anterior com esse, apesar que ele acabou por trazer, foi indicado que ele precisava demonstrar e em recurso voluntário ele trouxe as notas. Então, mas nisso aí também eu acabo considerando que se enquadra no mesmo tipo de decisão. Você já encerrou o voto, Márcio? Aliás, o Laércio já divergiu, você... Estou com a divergência. Também diverge. Tá. E eu, mesmo com essas considerações, eu ainda entendo que seria o caso de fazer a diligência bem delimitada, assim como no anterior. Então, também, nesse processo, por maioria de votos, converte-se o julgamento em diligência para que a autoridade administrativa intive o contribuinte a demonstrar seu direito com base nos elementos coligidos dos autos até o recurso, elabore relatório conclusivo acerca das demonstrações e comprovações efetuadas pelo contribuinte e dê ciência para que no prazo de 30 dias se pronuncie. Eu preciso corrigir erros de grafia. Foi por maioria. Por maioria. Vencidos os conselheiros Marcos Borges, Laércio Cruz e Márcio Costa, que negavam o provimento.
esse processo, item 363, ele é paradigma e o seu resultado se aplica aos itens 364 a 378. Vamos ao próximo. Mas você vê que os julgamentos vai... Peraí. Não. É como eu fiz a correção no anterior, eu acabei proclamando o mesmo resultado do anterior ao mencionar os itens a que se aplica. Nós estamos no JPTE, né? Que é o 379. Então, aquilo que eu acabo de falar em relação à correlação de resultado, o termos da decisão é o mesmo, mas ele é aplicado ao item 378, ao item 379. E Pedro, ele é o mesmo do 380 ou não? JPTE 379 380 é o mesmo? Os dois, sim. Então ele se aplica aos dois. Aplica-se aos dois. Ok. Vamos ao item 381. Conselheiro Leonardo Vinícius. Estou abrindo na pasta, presidente. Só um instante. Eles são iguais? Não. Se eu não me engano, o 382 e o 383, sim. Mas o 381, não. Posso iniciar, presidente? Sim. O presente processo de despacho... Qual você vai primeiro? O da ordem, 381. Tá. Quanto ao presente processo de despacho decisório emitido no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em São Paulo, no que toca à apreciação da declaração de compensação de compra eletrônica do sujeito passivo em epígrafe. Consoante a decisão que consta a folha 2, não foi identificado nos sistemas informatizados da Fazenda o DARF declarado na DECOMP. Portanto, não se confirmou a existência de suposto crédito que derivaria de DARF, cujo período de apuração seria 30 de setembro de 2001, de Código de Receita 2172, COFINS. Consta no referido documento oficial que assim decidiu a autoridade ACOL. Limite do crédito analisado correspondente ao valor do crédito original na data de transmissão informada no PERDECOMP, R$ 255.828,21. Analisadas as informações prestadas, não foi confirmada a existência do crédito, pois o DARF discriminado do PERDECOMP não foi localizado nos sistemas. Diante da inexistência do crédito, não homologa a compensação declarada. O valor consolidado correspondente ao débito indevidamente compensado é feito demonstrativo. Conformada com o despacho decisório, apresentou ao contribuinte manifestação de conformidade acompanhada de documentos. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação e apresenta a seguinte emenda. Então, está informando a decisão, basicamente diz que não homologou a declaração, por não haver direito creditório, uma vez que não foi localizado o pagamento alegado como origem do crédito. Recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, em que contém em breve síntese as seguintes alegações. A Lei 10.522 de 2002, que regulamenta o cadastro informativo de crédito não quitados de órgãos e entidades federais, especificando em seu conteúdo que as compensações realizadas com base no fim social ficam dispensadas da exigência, seja ela administrativa ou judicial, através de prévia inscrição endividativa. A compensação realizada trata-se de valores compensados via PERDECOMP, com valores recolhidos a maior referente ao fim social. Nesta esteira, não caberia a autuação desses valores, ficando apenas autorizada a Receita analisar e solicitar documentos acerca da compensação realizada para averiguação de valores compensados além do crédito existente. A mera ocorrência de erro de fato não pode prejudicá-la, sendo possível a retificação da DECOMP após o início do procedimento fiscal.
que é possível relevação da multa com fundamento do Decreto-Lei 1042. É ilegal e inconstitucional a incidência de juros Selic sobre débitos tributários. É o relatório. Pode passar para o voto. Inicialmente, em relação ao argumento de que não é possível a autuação de valores decorrentes de compensação com base no fim social, disposto na Lei 10522, não se amolda em nada ao caso concreto, tendo em vista que não se está diante de autofração, mas sim declaração de compensação, tanto que a própria recorrente apresentou manifestação de conformidade na impugnação. A própria recorrente reconhece que se trata de pedido de compensação ao consignar seu recurso, abre aspas. No caso inteiro, a compensação realizada trata-se de valores compensados via perda de compra com valores recolhidos a maior referente ao fim social, fecha aspas. Assim procede o argumento recursal. Prossegue a recorrente com a alegação de que a mera ocorrência de erro de fato não pode prejudicá-la, sendo possível a retificação da decompra após o início do procedimento fiscal. Ocorre que sequer há nos autos a decompra retificadora, bem como qualquer outro documento hábil a comprovar o crédito pleiteado. A recorrente, durante o transcurso processual, não atendeu a intimação recebida para comprovar o seu direito. Da decisão recorrida, transcrevo. Abre aspas. Não obstante, nada consta nos autos que a contribuinte tenha atendido a intimação, ainda que dela tenha tomado conhecimento, consoante demonstra os documentos das folhas 5, 6 e 8. É dizer, mesmo havendo sido oficialmente informada a contribuinte de que não haveria sido localizado o DARF, que se fundaria o suposto crédito, como declarado em seu decompra original, não transmitiu a decompra retificadora para correção de eventual divergência em sua declaração. Nem se tem notícia de que houvesse comparecido à unidade da Receita e sua circunscrição para adotar as providências devidas. Fecha aspas. Correta a decisão recorrida a consignar os seguintes excertos. Transcrevo mais alguns excertos da decisão recorrida, em que basicamente consta que não trouxe nenhum documento para rechaçar o fundamento do despacho decisório, né, que ela está submetendo, o ônus probatório, no caso, é dela, né, e prossigo. A recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em especial prova robusta do seu direito. Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos créditos é condição imperiosa para que se proceda a restituição e compensação de valores, na devida autorização de restituição. Compensação quando os créditos estão pendentes de certeza e liquidez. Teço comentários mais prolongados sobre essa questão. Falo do ônus da prova, previsto no artigo 373, inciso 1 do CPC. Trago doutrina sobre o ônus da prova e entendimento do CARF sobre o ônus da prova competir nesses casos ao contribuinte. Alego ainda que faltou o recurso à devida dialeticidade. A defesa recursal é genérica, não ataca com a profundidade devida a decisão recorrida. Limita-se a fazer argumentos imprecisos, sem apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta seus pontos de discordância e as razões e provas que possui. Assim, somado ao fato de ausência de prova, não há como definir o pleito ou recursão em tal matéria. Com relação à multa aplicada, ela é prevista em lei legal. Está prevista no artigo 61 da Lei 9.430 de 96, transcrevo, nada a deferir sobre o tema. No que se refere aos argumentos de que é ilegal e inconstitucional a incidência de juros Selic sobre débitos tributários, mais uma vez improcedente a insurgência da recorrente, transcrevo o artigo 61 da lei, aplicação das súmulas 2 e 4 do CARF, voto por negar e provimento do recurso voluntário. Ok. Conselheiro Pedro, quer se manifestar? Rapidamente, presidente. Caso de fim social, às vezes basta ele juntar o DARF, né? Porque já tem a decisão de inconstitucionalidade da majoração da alíquota. Ele não juntou cópia do DARF? Deixa eu confirmar, conselheiro, porque esse processo faz tempo que eu... Tá. Eu acho que não. Porque você junta os dois, né? O DARF com a inconstitucionalidade da majoração da alíquota, aí é só ver o quanto ele recolheu acima da alíquota, né? Deixa eu dar uma olhada aqui também. A gente já deu vários provimentos assim. E nesse caso não tem processo judicial reconhecendo o fim social para ele, não, né? Não. Essa situação de só apresentar o draft, eu lembro que a gente já enfrentou, eu não lembro dos resultados, Pedro, mas sempre
o que reza o 170 do CTN é comprovação da certeza e liquidez do direito. Ok, um DARF deve vir acompanhado da demonstração, né? Sim. Mas nesse caso, o DARF é a prova principal do fim social. Nesse sentido, com essas... o precedente do STF em recurso extraordinário, basta a nota fiscal do ICMS que está lá, a Receita Civil e calcule o crédito do ICMS, né? Ou a exclusão do ICMS. Não localizei, não. Não. Okay. No recurso voluntário aqui não tem também. Você olhou onde? No volume 1? Toledo. Eu olhei junto ali com a manifestação de conformidade dele. Tem alguns documentos, mas não tem, não. Não localizei. Não tem o DARF. O DARF é de COFINS, né? Direito creditório é de COFINS. Ué, eu vi que é de fim social. O crédito é COFINS. É COFINS. É COFINS. Então esquece. Eu não sei onde que eu vi fim social aí. É que a compensação que ele tentou fazer, acho que foi com fim social. Tá bom. Perdão. Então pronto, esclarecido, presidente. Vamos lá. Bom, ele já proferiu o voto, né? Proferi, presidente. Pegando o provimento. Pegando o provimento, tá. O senhor... O despacho decisório, né, foi por o DAF não localizado. Não tem DAF, morreu. Não precisa discutir mais nada. Nego o provimento, eu acompanho. Macedo. Pedro. Eu entendi o teu sim sem a voz. Isso. Marcos. Tá bem instruído ali o acordo, até com aquela jurisprudência ônus da prova, doutrina. Eu até utilizaria aquilo nos processos anteriores ali, né? Mas acompanha. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Também acompanho o relator. Acompanho o relator e, inclusive, com a menção, né, do ilustre Humberto Deodoro, né, que diz que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados. E é a linha que eu venho adotando. Tá certo. Também acompanho, então, por unanimidade de votos, negócio e provimento ao recurso voluntário no item 381 da pauta, julgamento ainda do período da manhã. Empresa Marble. Próximo da Marble é o 382, item final do processo 2008-31, que é idêntico ao 2008-37, que corresponde ao item 383. Está abrindo aqui só um momento, presidente, por favor. Sim. Posso iniciar? Sim. É um processo até parecido com o anterior, presidente. A empresa entrou com despacho decisório, né? Declaração de compensação eletrônica, não foi identificado o DARF, então não foi homologada a compensação. Ela apresentou manifestação de conformidade e ela faz aqui a manifestação de conformidade, ela foi julgada também improcedente, e o recurso ele traz uma fundamentação adicional em relação ao primeiro processo, que se refere a preliminar de nulidade do julgamento pelo fato de a decisão recorrida ela não ter apreciado os principais argumentos de defesa expostos na manifestação de conformidade. Eis que o argumento que o seu crédito é devido em razão da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Então, houve essa questão de uma alegação de mérito com relação à inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Os demais tópicos, muitos deles, eles repetem o do recurso anterior, que seria possível a relevação da multa e que sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa da incidência da Selic sobre débitos tributários. Então, eu faço esse relatório, primeiramente, de modo sucinto, porque eu gostaria de discorrer sobre a preliminar. Claro. Uhum. Pode passar para o voto. Posso passar para o voto? Sim. Então, assiste parcial razão ao pleito recursal. Efetivamente, a decisão recorrida elaborou um equívoco ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada. Como defendida pela recorrente, a manifestação de inconformidade centrou-se no aspecto de ser indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, e a decisão recorrida abordou matérias não ventiladas na peça de defesa. No relatório da decisão recorrida constou o seguinte excerto. Aí eu trago os excertos da decisão recorrida. Só que ela não alega isso. Ocorre que, da manifestação de inconformidade apresentada, tem-se que a recorrente alegou tão somente o cabimento da manifestação de inconformidade, a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, prevista na Lei 9.718, a inconstitucionalidade da incidência de tributo sobre tributo, ilegitimidade passiva, e que é possível, ela adota como fundamento, a exclusão do IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS, sendo que tal raciocínio também teria aplicação ao ICMS. Os pontos relatados e julgados pela decisão recorrida, tais como preliminar de nulidade, que foi devidamente intimada a contribuinte para prestar informações à Fazenda Nacional, quedando-se silente. A alegação da contribuinte de suposta violação ao princípio do contraditório da ampla defesa do devido processo legal que viciaria a decisão ACO é improcedente. E 4, que no caso o ônus da prova é do contribuinte, não foram arguidos na impugnação. Do voto condutor da decisão constou. Com efeito, resta cristalino que não pesa sobre o despacho decisório combatido nenhuma das máculas jurídicas a que se refere inciso 2 do artigo 59. É dizer que não foi verificado que a decisão ACO tivesse sido proferida por autoridade incompetente. Tampouco foi desrespeitado o prescrito no artigo 2º da Lei 9.784. Verifico também que na decisão recorrida só constaram as seguintes passagens. Que ela foi intimada e não apresentou documentos, que o DARF não foi localizado, que não trouxe prova para rechaçar os fundamentos da decisão ACO, que o ônus probatório é dela. Tais argumentos, digo eu, em nenhum momento foram trazidos pela recorrente em sede de manifestação de inconformidade, sendo mais o elemento atestar que possui razão sobre a nulidade da decisão recorrida. Aí vejamos o contínuo na ementa da decisão de piso. Trago a decisão de piso. Tem-se que da ementa nada consta em relação ao principal argumento de defesa da recorrente, o de ser indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. O argumento de ser indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições na manifestação da conformidade é autônomo, pode influenciar no deslinho da questão. Realmente, falhou a decisão recorrida ao apreciar a manifestação de inconformidade, pois feriu os princípios da ampla defesa contraditória e motivação decisória. A decisão não apreciou fundamentos constantes da manifestação de inconformidade. Aplica-se ao caso os incisos 9 e 10 do artigo 93 da Constituição e inciso 2 do 489 do Código do Processo Civil. Os transcrevo. Faço menção também ao artigo 59 do Decreto 7235, cito jurisprudência do CARF. Diante do exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade e dar parcial provimento ao recurso voluntário, com retorno dos autos à delegacia de julgamento para que profira nova decisão com apreciação dos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade. É como voto. Ok, obrigado. Laércio não. Elcio. A questão é o seguinte, eu estou vendo aqui a decisão da DRJ, aqui, o contribuinte, ele alegou violação ao princípio do contraditório, lá na manifestação de inconformidade, princípio do contraditório da ampla defesa devido ao processo legal. A DRJ enfrentou e afastou. Demonstrou que aí ele foi dado direito, ele foi intimado, inclusive, para esclarecer o DAF, que não foi localizado, e não respondeu essa intimação. E aqui ele alega aqui também a multa,
a DRJ também enfrentou a multa. Ele fala que pagamento a maior de fim social, mas não traz o DARF. Também foi a mesma coisa lá daquele outro, DARF não localizado. Não foi localizado no sistema da Receita Federal. Então, a DRJ também enfrentou essa questão. Ela não entrou no mérito do fim social, porque a prova, a base do despacho decisório não foi revertida. Realmente o DARF não existe. Tanto é que o contribuinte e a partir do momento que ela atesta que não houve prova do que ele está alegando, eu acho que isso aí já indica o enfrentamento do mérito, no meu ponto de vista, né? Porque o ponto focal aqui depois ele abre o tópico da ação fiscalizadora. E depois ele abre um tópico específico da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo. Então o que eu estou olhando aqui, o seu